Oi, gente, esse é o quarto episódio da série aqui do canal Zerando Jogos de Escape do Roblox, espero que gostem.
Então, galera, esse foi o quarto episódio da série aqui do canal, Zerando Jogos Aleatórios de Escape do Roblox. Muito obrigado por assistir e fiquem com Deus e tchau!